Salve, galera! Mais uma terça-feira. Aqui quem fala é o Kik MC do grupo de rap Comunidade Carcerária. Esse é o podcast Talentos Aprisionados, programa semanal que trará as minhas memórias de dentro e fora das grades. Neste momento eu estou lá dentro da casa de detenção, na minha chegada tumultuada, onde aconteceu os homicídios daquelas pessoas que estavam envolvidas com uma pessoa que tinha entregado toda a quadrilha e que caguetou e levou todo mundo à prisão. E ele foi parar no pavilhão 9, e no pavilhão 9 estava se passando como um bandido. E quando a gente chegou, houve esse movimento e aconteceu essas mortes. E no qual só fui envolvido porque me entregaram mais uma vez que eu estava envolvido e fui lá na triagem. Olha, estava na triagem, né? E fui parar no castigo onde eu conheci a Isolada. A Isolada era um castigo muito terrível, muito triste. E frio, gelada, granito no chão, assim, próprio para a pessoa pegar uma pneumonia, uma tuberculose. Um lugar massacrante mesmo, onde a pessoa ia cada vez mais se envolver, cada vez mais, ficar cada dia mais com ódio terrível de tudo aquilo que estava acontecendo e daquele lugar que era massacrante. Ali entrava só algumas flechas de sol pelos buraquinhos que tinha na grade e pouco a gente tinha acesso à conversa com algum companheiro, algum aliado, mas eu, uma pessoa bastante conhecida, sempre tinha alguém que se arriscava e que era encarregado, que eu ainda não sabia como que era isso, e chegava até lá. Chegou alguns conhecidos meus, já levou um baseadinho, uma maconha para me fumar, porque sabia que isso aí ia amenizar bastante o meu sofrimento. E, de alguma forma, era difícil, porque ele tinha que pagar o pão, o café ali, e funcionário quase perto, e ele com a balinha de maconha na boca, cuspiu lá dentro, que já dentro dali já tinha um pedaço de fósforo e também um pedacinho da onde risca o fósforo, tudo enrolado num plastiquinho, tipo uma bolinha, e dentro dessa bolinha tinha também um pedacinho de seda, porque na Isolada não entrava nada, não tinha nada, até para fumar era um sacrifício muito grande. Então aí chegou essa situação para mim. Bom, mas não demorou muito tempo, fui transferido para a tal da masmorra, que era no pavilhão 4, um castigo pior ainda. E todos esses castigos a gente passou a diversidade da tortura, do sofrimento, do espancamento, né? Nas madrugadas. É lógico que ainda não era conhecido, então, por aqueles agentes, só por eu ter visto falar pro jornal, essas coisas, não eram suficientes, que ele já estava acostumado com isso. Mas, se eu fosse mais conhecido, como quer dizer, lá no futuro você, ele jamais ia se arriscar a colocar a mão em mim. Mas eles não colocaram só a mão, como foi canada de ferro, paulada, e não foi fácil não. E dali eu fui parar na penitenciária do estado, já no dia 10, me lembro até hoje, o 17 de janeiro, por aí, a gente foi para a penitenciária do estado, onde mais uma situação de sofrimento me ocorreu. Mais uma situação de tortura física na chegada. Não foi fácil essa chegada na penitenciária do estado, que naquela época era masculina. E cheguei com status de bandido mesmo, de pessoa conhecida. Bom, ali naquela penitenciária eu tirei 120 dias de castigo, além da prova que era mais 30. Então deu 150 dias trancado, mais o tempo que eu fiquei trancado. Entre o DEIC, entre a triagem, entre a Isolada, e então eu já estava muito tempo sem tomar um sol. Era para mim estar bastante debilitado, era para mim estar bastante judiado devido aos espancamentos e todas as más sortes de tortura que enfrentei. Mas a minha persistência em viver me fez com que eu me recuperasse fazendo física. Eu fazia muito exercício físico para que meus físicos continuassem
atendendo. É lógico que com tantas dores, assim, é difícil muitas vezes você fazer alongamento, isso aqui, mas você vai tentando, você vai conseguindo. E eu estava otimamente bem com o tempo que quando foram me tirar daquele lugar. Quando eu vi a luz do sol pela primeira vez, fui num pátio da penitenciária do estado, parecia que eu estava descobrindo uma liberdade. Mas já estava há muito tempo, acho que já estavam cumprindo castigo mais de 6 meses já. Foi quando eu fui parar na triagem. E na triagem, que era a prova, né, onde eu peguei minha matrícula, 033763. Nunca vai sair da minha memória. Que virou meu nome. Que, aliás, era difícil me chamar pelo nome. Aí ali jamais ia me chamar pelo nome, sempre a matrícula. 33763, aí tinha que responder. Então, o meu nome praticamente estava extinto ali naquele local. Eu era um número. E o que acontece quando eu fui sair da prova? Eu fui para um pátio. No pátio já tive alguns conhecimentos, algumas pessoas que me viram no jornal e outros que já viram falar de mim. E a gente vai tendo um relacionamento de amizade de pessoas que realmente eram criminosos, que uns estavam tirando muitos anos, outros iam tirar muitos anos, e todos falavam: você vai cumprir muitos anos, vai ser difícil sair daqui. Com tanto processo que jogaram para cima de você, se for condenado em todos eles, você não sai mais. E era uma situação que estava difícil. Os primeiros processos que eu fui sumariar, já na penitenciária do estado, eu vi uma condenação para me segurar de 5 anos e 4 meses. No segundo processo, veio uma condenação de 18 anos. Mas, no terceiro, no quarto, no quinto processo, eu fui absolvido. Como eu apelei o primeiro e o segundo, e não tinha pena, já no começo de 81, 82, foi 82 mesmo. Eu passei, em 1982 eu lembro porque houve uma chacina na casa de detenção que muitas pessoas não lembram, não falam, não divulgam, que eram os companheiros meus envolvidos, que talvez se eu tivesse lá, eu estaria envolvido. Zinho, Ciganinho, Luizinho, e Birro, Miro, e mais uns bandidos famosos mesmo. O Zinho, ele era tão ruim, em vários assaltos que cheguei com ele, ele comia até a orelha de vítima. Ele era um carnívoro, ele era ruim demais, ele era um alemão dos olhos verdes, muito bonito. E lógico que ele tinha que, naquela época, tinha que ser bandido. Com aquela beleza toda, tinha que ser bandido mesmo para preservar a sua integridade física. E eles, eu estava na penitenciária do estado, por isso eu não participei dessa atividade. Eles conseguiram de alguma forma umas armas que entrou lá para dentro de uma Nossa Senhora da Aparecida, pequenininha. Então uma 6,35, uma 7,65 e tinha um 8,38 já lá. Eles aguentaram a comissão de justiça que foram lá e de técnica que foram lá para fazer uma visita dentro da casa de detenção. Eles atravessaram o pavilhão 9, portanto o pavilhão 9 que ficou rendido, atravessou o pavilhão 2 que ficou rendido e chegou até a sala onde estavam essas pessoas e o Luizão. O Luizão já estava substituindo o Coronel Guedes, já não era mais o Coronel Guedes, já era o diretor da casa. Ele era um boxel. E uma luta com a pessoa que rendeu ele, o Marcão, ele conseguiu tomar a arma ou conseguiu dar uma cabeçada no cara e correu. E o cara ficou sozinho no pátio com a arma na mão. É isso mesmo, o Marcão. E o Luizão se livrou. Então nessa daí sujou o plano deles. Eles pegaram e levaram todos os reféns para cima do pavilhão 2. Lá em cima no teto do pavilhão 2 e o Zinho com a facona na mão, com a arma na mão, era um perigo muito grande. E ele estava querendo um helicóptero, estava pedindo um caminhão forte, estava pedindo tudo que ele queria fugir. Ele vai 1000 anos de pena, não vai sair mais. Se sair, que eu cumpri 30 anos. Depois dos 30 tem aquele
aqueles problemas que a justiça vai enrolando, que a pessoa, e os exames, que eu acredito que depois de 30 anos, se eles ressocializar, é muito difícil uma pessoa, uma crueldade dentro do... E nessa daí, a polícia de fora, os tropas de choque, atirador de elite, começou de alguma forma a cercar de lá dentro da estação do metrô, começaram a atirar. Mas as balas, quando entram na casa de detenção ou qualquer lugar de fuzil, elas passeiam na galeria, né? E é o seguinte, eles atiravam num pavilhão, atiravam no outro, mas realmente não sabia ainda o ponto fixo onde estava. Foi quando o Zinho levantou a cabeça com o refém lá em cima, com uma faca para dar uma facada na cabeça da vítima, porque as coisas estavam demorando, não viu o que ele estava pedindo. E foi quando o atirador de elite lá da Cruzeiro do Sul atestou a cabeça dele e matou também as vítimas que estavam com ele. E quando eles invadiram lá o pavilhão, mataram todos eles e mais algumas vítimas. E esse resultado de toda essa questão eu vou deixar contar no próximo podcast, que será na próxima terça-feira. É assim, aqui nós terminamos esse podcast. Todas as edições estarão disponíveis nos canais da Desobediência Sonora, Facebook, Microfone, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify e aplicativo de podcast. Mais informação, Desobediência Sonora, Melhoral. Como a gente sempre fala no final, e hoje eu vou dar uma complementada. Eu sou uma pessoa que eu vivo praticamente de trabalho freelance nas escolas. Sou um professor freelance de arte cênica, né? Da Escola Céu, na Escola Cieja, e outra escola que ultimamente não está em funcionamento lá na Zona Sul. E a gente está sempre trabalhando do lado cultural, e esse lado cultural às vezes também é muito voluntarismo. Como eu faço muito trabalho voluntário e beneficente, esse trabalho podcast para mim é muito importante, mas eu preciso da sua colaboração. Então a gente vai aqui abrir uma caixinha para que, se você puder fazer essa colaboração de estar sempre me encaminhando algum troquinho, não precisa ser muito não, juntando com as outras pessoas, vai dar para mim ir mantendo até a gente conseguir sair dessa pandemia e voltar às atividades nas escolas do lado educacional e cultural. E é isso aí, eu agradeço aquele que puder colaborar. A minha conta é essa, que é do Banco do Brasil, agência 3560, dígito 2, conta corrente 27722, dígito 3. Meu nome, Cláudio Antônio da Cruz. E é nóis, fica aqui um grande abraço a todos e obrigado por estar acompanhando esse podcast. É nóis, na fita.